Muito bem, segundo ano, estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia. Na verdade, a continuidade da aula anterior, a segunda parte, segunda e última parte. Ah, como tem com o tema Brasil no século XXI. Tá, vamos falar objetivamente dessa aula, que é falando sobre quais foram os planejamentos que o governo brasileiro, a partir da década de 30, e a partir da década de 30 e ao longo de todo o século XX e também no século XXI, de tentar amenizar as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras. Vamos lá. Planejamento regional. Ao longo de toda a história do Brasil, as desigualdades regionais têm sido um traço marcante do seu espaço geográfico, sobretudo entre a região sudeste, que é a mais rica, nordeste e norte. Os estudos sobre essas desigualdades, iniciados a partir dos anos 1930 e 40, vêm fornecendo dados que servem de instrumento para que o Estado implante políticas de desenvolvimento regional visando diminuir essas diferenças. O desenvolvimento mais acelerado do Sudeste ampliou o distanciamento social e econômico, que já era considerável dessa região em relação ao Nordeste e também em relação às demais regiões do território brasileiro. Na verdade, essa diferenciação econômica ela vem desde quando, ainda no século XVIII e XIX, a produção do açúcar, principal, principal base econômica do Nordeste e até um longo período da história brasileira também foi a base econômica do Brasil, cada vez mais encontrou concorrência em outras regiões do planeta, sobretudo na América Central, nas Antilhas, o açúcar holandês. Portanto, o Nordeste perdeu esse cargo de principal carro-chefe da economia brasileira. É claro que, como já estudamos em história, um certo período, sobretudo no século 17 e 18, se destacou a extração do ouro na região de Minas Gerais. Mas foi principalmente no século XIX e ao longo do século XX, com a produção do café, que São Paulo ganhou notoriedade econômica e passou a ser o carro-chefe da economia brasileira. Nesse contexto, 70% da economia brasileira, na verdade o lucro, advinha da produção do café. Tá. Diante disso, o governo brasileiro empreendeu um plano de ação para promover o desenvolvimento das regiões mais estagnadas econômica e socialmente, por meio de uma política de incentivos fiscais e criação de infraestrutura para a atração de investimentos empresariais. Aí é interessante como o governo federal ele tentou, através de instituições que a gente vai estudar quais são elas, na verdade vocês podem observar aí como o BNDES e a Sudene e a Sudan. Tentou estabelecer uma estrutura que atraísse o capital, tanto nacional de outras regiões, como São Paulo, mas sobretudo o estrangeiro. Em 1959 foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, com a finalidade de executar o planejamento e coordenar a ação do governo na região Nordeste. A sede dela fica em Recife, Pernambuco. Além dessa superintendência, também foi criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que criou a tão famosa, por sua péssima qualidade, Transamazônica, né? Em 1966, cuja área de atuação compreendia todos os estados da região norte e oeste do Maranhão e o estado do Mato Grosso. A criação da Sudene ocorreu num contexto de acelerado desenvolvimento, fazendo a correção, econômica, promovida no governo do presidente Juscelino Kubitschek. O conjunto de ações denominado Plano de Metas, ou 50 anos em 5, né, abarcava também o estímulo ao ingresso do capital estrangeiro, com financiamento externo e entrada de multinacionais, ampliação da rede de rodovias, construção de hidrelétricas e mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Vocês podem observar que a principal forma que o governo interviu na economia foi criar uma infraestrutura para atrair as empresas, seja elas nacionais ou estrangeiras.
Outras instituições criadas foram a Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, Sudeste-Sul, em 1967, e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, Sudeco, em 1966. O volume de investimentos era bem menor, até mesmo porque não precisava tanto quanto as das outras regiões, que demandavam muito mais investimentos, e acabaram sendo extintas em 1990. Em seus lugares foram criadas agências de desenvolvimento, a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, a ADA, e a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, essas duas instituições, em 2001, elas foram extintas, sobretudo por escândalos ligados à corrupção, como sempre, né? Brasil e corrupção, muito embora o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, mas atrapalha com certeza o desenvolvimento do país. Oficialmente, a Sudene e a Sudã foram recriados no início de 2007, no começo de 2009. Também foram oficializadas a recriação da Sudeco, ou seja, criar essas instituições tem por objetivo tentar interligar, em termos de infraestrutura, o território nacional, como tentar amenizar a desigualdade que há economicamente e em termos de consequência, mas cada vez maior a possibilidade de uma região ter condições econômicas, no mínimo cria a possibilidade de ter uma melhora de condições de vida, muito embora não é uma coisa certa. É necessária uma luta social por trás disso. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.